sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa série Desconexão Digital com Propósito. A série que foi pensada para você que é pai, para você que é mãe, para você que é família, cuidador, que quer entender um pouco mais sobre o espaço digital, para identificar os perigos e principalmente para ajudar o seu filho a se desconectar das telas e a estar mais conectado em família, a estar mais conectado na escola, nas relações sociais, a estar presente offline e mais desconectado do mundo digital. Então, com muita alegria, chegamos à nossa aula de número 11, onde nós vamos falar sobre as experiências de conexão, responsabilidade, autorresponsabilidade, limites e disciplina. E é claro, mais uma vez vou destacar aqui, quando nós estamos nesse momento de falar sobre as experiências que produzem memórias positivas na vida dessa criança, do seu filho, nós estamos aqui nos baseando nesse momento nesta obra Educar, Amar e Dar Limites, do Paulo Vieira e da Sara Braga, que tratam essas 7 experiências, construção de 7 experiências de memórias positivas que ajudam essa criança a alcançar a vida adulta com ferramentas necessárias para vivenciar as experiências adversas que a vida naturalmente nos traz. E é claro que por meio dessas experiências também, nós ajudamos a esta criança, ao seu filho, a gerar mais dopamina fora das redes do que dentro delas, encontrando prazer no conhecimento de novas disciplinas, encontrando satisfação nos momentos em família, na confraternização com os seus familiares, na confraternização na escola com os seus pares, enfim, encontrar mais satisfação e desenvolver o gosto pela vida, desenvolver o gosto pelas relações, desenvolver o gosto pela aprendizagem. E para que tudo isso aconteça, nós vamos falar sobre essas experiências no dia de hoje. Primeira delas, a experiência de conexão. A experiência de conexão, destacam os autores, ela é de extrema necessidade. Eu posso dizer, na minha interpretação, que ela fecha uma tríade que começou com a experiência de importância, com a experiência de pertencimento e agora fecha com essa ideia de experiência de conexão, que consiste exatamente numa conexão direta, uma conexão visual e afetiva, sem conexão às telas, de modo que essa criança desfrute de uma relação íntima e afetiva com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe. Então a conexão, ela fecha essa tríade e traz e consolida uma memória positiva de importância e de pertencimento, porque ela se sente conectada a esse núcleo familiar. Mas nós precisamos falar também sobre outras experiências que talvez não sejam assim tão agradáveis para a criança, mas que nós precisamos implementar essas ações, essas atitudes, esses comportamentos de disciplina, de limites, de frustração, para que essa criança desenvolva uma percepção de responsabilidade ou de autorresponsabilidade sobre a vida. E por quê? Porque ao vivenciar a disciplina, os limites num ambiente que nós podemos dizer um ambiente protegido, um ambiente familiar, cujo objetivo destes adultos, deste pai, desta mãe, da família, do cuidador, é de fato desenvolver uma experiência que ajude a forjar o caráter de uma forma positiva dessa criança, na medida em que ela vivencia essa frustração, essa experiência de limites dentro de um ambiente protegido, realizado por meio de pessoas que desejam o seu melhor, que desejam desenvolver a sua educação e conduzir essa experiência da melhor forma, para que ele entenda que existem limites nas relações que não podem ser ultrapassados, que não podem ser transgredidos. Ao estar num ambiente social, nós entendemos que precisamos de ter regras de convivência, respeitar limites, respeitar regras, respeitar a lei, respeitar o ordenamento jurídico. Tudo isso faz parte de uma convivência social harmoniosa e saudável. E quanto mais cedo essa criança experimentar essa vivência no ambiente familiar, melhor, e mais memórias sobre frustração, disciplina e limites ela terá para resgatar e aplicar neste momento, nessa nova vivência na sua vida adulta, na sua vida na escola
enfim, nas relações sociais. Então é de extrema importância nós pensarmos nas experiências de limites, de frustração, para que essa criança, portanto, desenvolva essa percepção de que é necessário respeitar o espaço e os limites do outro. Isso também tem a ver com temas que nós já tratamos aqui, sobre bullying, sobre cyberbullying. Naturalmente ela entenderá que respeitar as diferenças, que conviver num espaço social coletivo na escola exige esses cuidados e esses comportamentos respeitosos, porque a família já proporcionou para ela essa vivência, já proporcionou que ela crie na sua memória esse cuidado em relação às demais pessoas. Então, é de extrema importância falar sobre isso e tem tudo a ver com a construção dessa ideia de responsabilidade ou de autorresponsabilidade, e que eu aqui faço uma conexão com uma outra pauta necessária, que é nós pensarmos sobre a autonomia progressiva, ou seja, quanto mais aquela criança vai avançando em termos de idade, de capacidade de compreensão, mais ideias sobre responsabilidade em relação às suas atitudes e consequências enfrentadas em relação às atitudes dela, nós precisamos desenvolver. E quanto mais consciência de que cada ação tem uma reação e cada ação tem uma consequência, mais forte será essa estrutura emocional e também cognitiva de entender essa ideia de responsabilidade e de autorresponsabilidade. Se nós fizermos uma conexão com aquela pesquisa que eu já trouxe aqui anteriormente, de que um adulto toma em média cerca de 35 mil decisões por dia, de acordo com o The Wall Street Journal, então nós temos que preparar essa criança para que, ao chegar na vida adulta, ela tenha consciência sobre tantas decisões e sobre a importância de cada uma delas. É claro que são decisões variadas, não são decisões sempre determinantes sobre o futuro, são decisões que também passam por ideias como o que comer, o que vestir, que hora sair, etc. Mas nas decisões e que tenham a ver com a condução de um futuro, ela precisa ter consciência, porque essas decisões gerarão frutos e esses frutos trarão consequências. Então, quanto maior esta clareza, mais ferramentas ela terá para vivenciar estas novas situações. Então, a ideia aqui hoje era falar sobre esses aspectos muito importantes e lembrar que é dever da família promover e garantir direitos fundamentais para a criança, para o adolescente, dentre eles a convivência saudável, familiar e na escola, o dever de condução adequado, na melhor e na máxima medida possível da sua educação, e que a educação passará, sem dúvida alguma, por essas experiências num ambiente protegido, que é a família, de frustração, de disciplina e de limites. Ao não vivenciar isso dentro da família, essa criança se tornará um adulto que vivenciará certamente essas situações na sociedade. A diferença será que ela não terá as ferramentas, os registros de memória para entender como reagir diante dessa situação. Então, entendendo essa dinâmica que nós aqui relatamos hoje, eu, como sempre peço, mais uma vez, solicito aqui a sua decisão. Que decisão você implementa hoje? Conecte-se com o seu filho, permita-se ouvi-lo, permita-se conectar-se de forma visual e afetiva, plena, naquele momento em que estiver com ele, para que você tenha, inclusive, mais ferramentas para conduzir melhor essas experiências de limites, de frustração e de disciplina. Implemente hoje esta decisão que você tomou. Uma pequena ação por dia conduz a um grande resultado. Implemente hoje, tome a sua decisão e viva e permita que o seu filho viva essas experiências de limites, de disciplina, para desenvolver essa consciência sobre a responsabilidade em relação às tomadas de decisões e suas consequências. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Nós nos encontramos na próxima sexta-feira, às 19 horas, com a nossa aula de número 12, falando mais sobre a importância de construir memórias positivas e gerar mais dopamina offline do que aquela dopamina gerada nas redes.
Muito obrigada, até a próxima sexta às 19 horas. Até lá!